Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Dr. Giorgio aqui novamente. Bom, é o seguinte, eu quero trazer aqui não é uma notícia jurídica também, tá? Que saiu aqui no portal onde eu acompanho as notícias e fala justamente de custas processuais, tá? Bom, vamos lá. Eu sou muito, na verdade assim, eu nem sou questionado pelos meus clientes sobre custas, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas não sabem que o acesso ao judiciário ele é assegurado por lei. Inclusive está na Constituição, tá? Artigo 5º em um dos seus incisos lá. Só que, vejam bem, se a pessoa tiver uma certa renda, tá? Uma certa condição financeira, ela não é detentora da justiça gratuita, tá? Então, gente, para você mover uma ação, via de regra, tem que recolher as custas do Estado, tá? Tribunal Estadual, estamos falando do TJ, especificamente TJ São Paulo, onde eu tenho a maioria das minhas ações. Então, essas custas são custas estaduais, você recolhe a favor do Estado, tá? Então, poucas pessoas sabem disso. Então, normalmente, o advogado ele pergunta, né? Olha, qual que é o seu rendimento, né? Nós perguntamos isso justamente para poder saber se o cliente se encaixa ou não na condição, né, do pedido da gratuidade aí do judiciário, tá? A nossa notícia hoje é justamente isso. O que acontece? Esse valor das custas, ele é determinado pelo valor da causa do processo, tá? Então, se você tiver um processo que o valor da causa, tá? Mesmo que não tenha cunho financeiro, uma ação de reconhecimento de paternidade não tem nenhum tipo de cunho financeiro, certo? Mas o advogado é obrigado por lei a colocar um valor da causa mesmo que fictício, tá? E precisa ter justamente para saber o recolhimento das custas, tá? Agora, se você está falando de um processo que vai envolver um contrato, por exemplo, um contrato de compra e venda, né? O que vai se basear o valor da causa é justamente o valor do próprio contrato que foi feito. Você entendeu? Então, vou dar um exemplo para vocês. Um contrato de compra e venda de um item que custe R$800 mil, por exemplo. O valor da causa será R$800 mil, que é o valor estipulado naquele acordo, naquele contrato feito entre as partes. E qual que é a porcentagem das custas? 1%, tá? Nós temos em São Paulo uma lei própria de custas, tá? E o valor é 1%. Existe desse 1% um valor mínimo ainda. Porque se o seu processo, nesse exemplo que eu dei de investigação de paternidade, o valor da causa for R$1.000, 1% de R$1.000 são 10, tá? R$1, na verdade, né? Então o que acontece? Você não vai recolher R$1 ou R$10. Você vai recolher o mínimo de 5 UFESPs, Unidades Federativas do Estado, tá? E cada UFESP custa em média R$25,75, salvo engano. Então, o seu recolhimento mínimo para um processo será de hoje, né, até o dezembro de 2021, será de R$145,45. Bom, voltando, a nossa notícia é justamente porque não existe na lei uma previsão de parcelamento das custas. Porque as custas elas variam de 5 UFESPs, que é o valor mínimo, até 3.000 UFESPs, o que dá aproximadamente R$87 mil, tá? Então, se você tiver um processo como esse aqui nosso da notícia, que esse processo, o valor da causa dele é de R$13 milhões. 13 milhões de reais. Então, o valor das custas, a pessoa vai pagar o teto, com 87 mil, tá? Qual que foi a notícia? O pedido de parcelamento desse valor das custas.
tá? É isso aí. Não existe na lei a questão de parcelamento. Via de regra, essas custas têm que ser recolhidas em uma única guia, né? Mas a nossa notícia aqui traz que o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou o pagamento dessas custas de forma parcelada, justamente com base no artigo 5º, um dos incisos lá, que traz que o acesso ao judiciário não pode ser negado em nenhuma hipótese, tá? Então, essa é a nossa notícia aí, é uma decisão interessante, porque realmente, né, via de regra as custas, como eu disse, são pagas ali em uma única parcela, tanto que você gera uma guia que chama DARI, tá? E tem que ser pago imediatamente. E nessa nossa notícia aqui, provavelmente a parte autora pleiteou esse parcelamento com base no artigo 5º da Constituição, para não ter o seu acesso ao judiciário negado somente por essa questão das custas, tá? Até porque a lei de custas é uma lei estadual, né? Então está abaixo, infraconstitucional, tá bom? Essa é a nossa notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, me sigam nas minhas redes sociais, mandem sugestões de assuntos que vocês queiram que nós falemos aqui, tá? E é isso aí. Um beijo, até a próxima.